Bom, a tal da reforma tributária, seja lá o que isso significa, foi adiada a votação, Uhum. né? E Do aí, imposto de renda, a história do imposto de renda. foi. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou meio bravo, né? Falou em pressões e tal, lobby. E pra gente entender um pouco, eu já não sei se eu torço para aprovar a reforma tributária, porque falavam em diminuição de alíquota do imposto de renda, revisão da tabela do imposto de renda, que é uma coisa que não avança nunca. Então eu estava até torcendo, mas depois, lendo um pouco melhor, parece que é bom só para um lado. Parece que o Ministério da Economia e o governo federal pensaram muito neles e menos nos outros. Quando você está em dúvida nesse assunto, você faz o quê? Chama o Meirelles. Você chama o Meirelles, tá certo? Ministro Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda e de Planejamento aqui de São Paulo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês, discutindo de fato esse assunto tão importante no Brasil, que é a reforma tributária ou a não reforma tributária. E aí, é bom pra quê essa reforma aí que ia ser votada e não foi, secretário? Olha, o primeiro problema aí que gera muita confusão é chamar isso de reforma tributária. Isso não é reforma tributária. O que está proposto pelo governo federal é uma reforma do imposto de renda, mudando algumas alíquotas e eventualmente taxando distribuição de dividendos e etc, etc. A reforma tributária é outra coisa. A reforma tributária é algo que muda todas as tributações do país, não só isso, mas muda o ICMS que as empresas pagam, muda o ICMS, os impostos federais IPI, PIS, COFINS, etc. Toda uma parafernália de impostos que prejudica a produtividade, a capacidade do Brasil produzir mais e melhor, produtos mais baratos, melhores e de melhor qualidade. Tudo isso é muito encarecido exatamente por essa parafernália fiscal que nós vivemos no Brasil. Existe uma proposta de reforma tributária na Câmara Federal, que é a chamada Proposta de Emenda Constitucional 45, a PEC 45, e existe uma proposta de aperfeiçoamento dessa que está junto, chama-se um substitutivo, que foi apresentado pela unanimidade de todos os estados, que é uma reforma ampla, completa, de todos os impostos, etc., e deixa por conta do governo federal também fazer a reforma do imposto de renda, que é uma coisa mais específica. Então, a reforma tributária realmente não está nem sendo discutida, está dormindo. Na Câmara tem um projeto na Câmara e um projeto no Senado. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está dizendo que vai votar, vai colocar em pauta, etc., a reforma tributária, a verdadeira, a ampla, etc. A reforma do imposto de renda é outra coisa, é essa que está sendo discutido lá. E essa tem vantagens, tem desvantagens. Tem algumas vantagens aí nessa questão da alíquota, etc. Tem várias desvantagens. Uma delas é que o governo federal propõe aumentar os impostos em que o governo federal não reparte com os estados e diminuir os impostos que reparte com os estados. Com isso, temos um problema de fato grave, porque quem está na frente de combate prestando serviços à população são os estados. Os estados é que prestam serviço de saúde, os estados é que prestam serviço de segurança, os estados é que prestam serviço de educação. Vocês estão falando aí de educação, importantíssimo, educação dos jovens, etc. Isso é um serviço do Estado, principalmente. Existem apenas, em alguns poucos estados, como por exemplo no estado de São Paulo, algumas universidades estaduais, federais, universidades federais em vários estados. São Paulo não. São Paulo, ao contrário, São Paulo tem também universidades estaduais. Mas todo o ensino médio, etc., é um ensino coordenado pelos estados. E isso são serviços básicos. Além da saúde. Por exemplo, agora, no combate à Covid, é principalmente
um empreendimento estadual, tá? E a polícia. Portanto, é muito importante que fique claro isso. Não é possível o governo federal apenas pensar em aumentar a arrecadação para resolver lá os seus problemas, principalmente a questão de financiamento dos programas eleitorais do ano que vem, dos programas eleitoreiros, melhor dizendo, e diminuir a arrecadação de quem de fato presta serviço à população. Isso é um problema. Tem outros também, como essa questão de taxar os dividendos. E aí a justificativa é só aqueles que são acionistas, etc. O problema é que grande parte dos investimentos industriais no Brasil são feitos por corporações globais, empresas multinacionais, conhecidas de todos, etc. E essas empresas, elas têm que remunerar os investimentos no Brasil, como nos outros países. Então, no momento em que o governo começa a taxar isso, você prejudica uma coisa fundamental ao país, ao crescimento, à criação de emprego e etc., que é exatamente o investimento internacional no Brasil. Eu estou simplificando uma matéria complexa, mas basicamente é isso, para que possamos ser o mais claro possível aí para os seus ouvintes. Tem um outro ponto aqui, que o presidente Bolsonaro, essa semana, ao assinar aquela medida provisória sobre etanol, né, e também as bandeiras dos postos, ele volta a falar de um ponto que ele tem batido várias vezes. O ICMS é o que encarece, os impostos federais já foram zerados e tal. E o ponto dele o ICMS é percentual. Então, sobe o valor, a Petrobras autoriza o aumento, sobe o percentual que vai para os estados. O que o presidente defende é valor nominal. Nós vamos cobrar X do litro de gasolina. O senhor já foi ministro da Fazenda, esteve lá do lado do arrecadador federal e agora é secretário de Estado da Fazenda em São Paulo, que é quem arrecada com o ICMS. Em que ponto que o presidente está certo, em que ponto que o presidente está errado, olhando pelo ponto de vista do usuário da gasolina, nós outros aqui fora, que precisamos usar a gasolina ou que pagamos por ela quando a gente compra um produto. O problema é que isso é, como muitas vezes, é um desvio de assunto. O desvio do assunto é exatamente o encarecimento do preço da gasolina fixado pela Petrobras. Entendeu? Então, aí é que está o nó do problema. Só que ele desvia o problema para uma questão pequena, menor, que é o valor aí do ICMS pago, etc, etc, etc. Não é que aumenta o percentual, aumenta a alíquota do ICMS quando aumenta o preço da gasolina, por exemplo. Não, o percentual é o mesmo. O que aumenta é o preço total, aumenta o preço da Petrobras, etc, e em consequência, dos impostos. Então, o que nós temos que ver, mas que é uma parcela menor. Com esse barulho, o que ele está conseguindo é não discutir o fundamental, que é a maior parte, que é o preço da gasolina em si, fixado pela Petrobras. Este, sim, é o grande valor pago por nós aqui, pelos usuários do combustível. Então, o problema está por aí, quer dizer, tem que criar um sistema exatamente de amortecimento desses valores do petróleo fixados pela Petrobras. Esse sim é o ponto fundamental, o ponto crucial. Inclusive porque para São Paulo, particularmente, a arrecadação do ICMS do combustível é menos importante. Para os outros estados, de fato, é muito importante. Para São Paulo é uma importância menor, porque São Paulo, a grande receita de ICMS vem de indústria, comércio, etc. É um estado, principalmente, no caso da indústria, que tem uma força muito grande. Então, na realidade, o combustível tem para São Paulo uma importância bem menor. A importância maior tem para os estados menores. Esse sim. Agora, não adianta fazer um barulho danado para desviar o assunto do preço fixado pela Petrobras. A Petrobras tem que fixar o preço? De que maneira que ela pode interferir
sem essa coisa de o mercado decide. Até porque uma empresa estatal, ainda que tenha acionistas privados, ela é uma empresa do Estado. Em que ponto que na opinião do senhor, se dá esse equilíbrio? Olha, a Petrobras, ela tem o monopólio do preço, ela bota o preço que quiser, não existe decisão pelo mercado, tá certo? Decisão pelo mercado existiria, que possivelmente seria mais baixa, ou seria um custo menor, caso existissem várias companhias disputando a produção de petróleo no Brasil, né? A refinação, etc., e principalmente a distribuição. Como tem o monopólio da Petrobras, então a Petrobras fixa o preço que achar conveniente para a sua lucratividade. Aliás, deu um lucro enorme recentemente a Petrobras. Então é muito importante isso, quer dizer, definir que não existe essa conversa de mercado, no caso dos preços da Petrobras, porque a Petrobras tem o monopólio do mercado. E ela pode perfeitamente fazer um sistema de ajuste de preços, de maneira que quando o preço internacional do petróleo cai muito, aumenta um pouquinho, o governo aumenta um pouquinho o imposto, quando o preço do petróleo sobe, diminui, cria um fundo aí de amortização, que é possível, inclusive eu propus isso ainda em 2018, mas que na realidade ninguém pensa nisso lá. Eles pensam de fato em fazer um barulho danado para impressionar o consumidor, etc., mas desviando o assunto do principal, que é essa questão do monopólio da Petrobras e da capacidade da Petrobras, absolutamente plena, olhando apenas a sua lucratividade, de fixar o preço do combustível. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirante Gente com o secretário estadual da Fazenda e Planejamento aqui de São Paulo, ex-ministro Henrique Meirelles. Secretário, só para a gente concluir, e agradecendo muito a sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, aproveitando o seu conhecimento farto, eu queria que o senhor falasse sobre essa proposta do governo federal de parcelar os precatórios para supostamente usar esses recursos num Bolsa Família turbinado e tal. Para muitos há um interesse eleitoreiro. Aliás, estava vendo recentemente uma entrevista do senhor. O senhor chegou a sugerir também que essa dita reforma tributária que não passou também talvez tivesse a ver com as eleições do ano que vem. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta aí do Bolsa Família turbinado e o parcelamento dos precatórios. Olha, aumentar o valor do Bolsa Família é uma decisão de política social que tem que ser compensada por cortes de outras despesas, principalmente por despesas da máquina do governo, que é perfeitamente possível, basta fazer uma reforma administrativa séria, eficaz, como fizemos inclusive no estado de São Paulo, liberando recursos exatamente para programas sociais, como São Paulo está fazendo, né? Vale Gás, Bolsa do Povo, etc. E também investimentos em infraestrutura. Mas para isso, a solução é uma reforma administrativa séria, diminuindo benefícios, penduricalhos e toda essa parafernália de coisas que existe aí para financiar a máquina federal. Muito bem. Na medida que você não faz isso, então vai buscar exatamente esse chamado parcelamento de precatórios, que mesmo tendo uma base legislativa, aprovou, etc. Então, do ponto de vista jurídico está resolvido, mas na realidade, do ponto de vista financeiro, isso é um calote técnico. Não tem dúvida, é uma dívida em que, como o próprio ministro disse, ele fala, devo, não nego, pago quando puder. Isso é um calote, tá certo? É uma frase clássica dada por quem não quer pagar. Então, o que acontece? Isso tem consequências, porque nós estamos discutindo aqui investimentos internacionais no Brasil e etc. O Brasil tem uma grande dívida externa e o custo disso é muito importante para o país. E tem também a dívida interna do governo federal. Então, tudo isso, na medida em que aumenta o risco de não recebimento, aumenta o risco do país, aumenta a taxa de juros, isso tem influência na inflação, em resumo. Então, no momento em que se não decide, eles não decidem cortar o gasto público
do financiamento da máquina, mas querem fazer um programa social para o ano que vem, por causa da eleição. Então, o que faz? Dá um calote técnico em quem tem a receber do governo. Então, são pessoas que têm a receber no INSS, são milhões de pessoas, né? Pessoas que têm que receber do governo de forma diversa, de maneira inquestionável, aprovado pela justiça, etc. É uma dívida do governo. E não é nem uma dívida com o mercado financeiro, não. É uma dívida com as pessoas. E eles estão propondo dar um calote nisso. Dizendo, não, é o seguinte, olha, eu vou pagar isso em 10 anos, ou coisa que vale. Para quê? Para exatamente, em última análise, manter todos os privilégios, penduricalhos e etc. Da máquina federal. Secretário Henrique de Campos Meireles, secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. Muito obrigado pelo tempo do senhor nesse sábado para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E precisando, a gente chama o Meireles, como dizia a propaganda do senhor quando o senhor concorreu à presidência. Muito obrigado, é um prazer enorme falar com vocês, falar com os ouvintes aí da Bandeirantes. E estamos sempre aqui à disposição para discutir os problemas importantes para o Brasil. Um abraço grande a vocês, um abraço a todos. Um bom sábado. Um abraço.